infelizmente essas pessoas deixaram de dar crédito, de colocar a sua confiança, a sua fé, a sua força, a sua vida, os seus caminhos no fervor vivo da palavra de Deus, para confiar em seus próprios pensamentos, para confiar em suas próprias decisões, em seus próprios caminhos. E homens e mulheres, pastores e suas respectivas esposas, principalmente os seus filhos, são os piores exemplos que nós podemos enxergar nos dias atuais. É claro que se excetua os obreiros fiéis, tementes, zelosos, obedientes, que ainda zelam pela sã doutrina, que ainda zelam pela fidelidade, que ainda zelam pela santidade do espírito, alma e corpo em toda a sua maneira de viver. Mas esses são tidos hoje como os fanáticos, os ultrapassados, que não compreendem que as coisas evoluíram, quando está escrito no livro aos Hebreus, no seu capítulo 3 e versículo 9, está escrito, vamos ler a partir do 7. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, a sua palavra, a sua instrução, o seu entendimento, a sua sabedoria, não endureçais os vossos corações, como na provação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais, quer dizer, aqui está ligando os desobedientes atuais com os desobedientes antigos. Essa ministração aos Hebreus, o Espírito Santo está ligando os rebeldes, os desobedientes, os infiéis, os desrespeitosos quanto às Escrituras sagradas do Altíssimo, os que desprezam as suas santas e poderosas palavras, iguais àquele povo que saiu do Egito e não se submetiam às palavras de vida e à direção no caminho da verdade, justiça e santificação. Então, o Espírito Santo hoje está indignado tanto quanto os pais dos desobedientes, daqueles que não aceitavam e que, por sinal, levantaram um bezerro de ouro no deserto enquanto Moisés falava com Deus. Enquanto Moisés ouvia as direções de Deus para o seu povo. E aquele povo não queria esperar por Moisés, nem pela palavra do Deus que os havia resgatado, libertado da terra do Egito, da casa da servidão. Era um povo escravo no Egito, e quando se viu livre, quando se viu liberto, diziam em seus corações, não precisamos mais de Deus. Foi isso que as suas ações, que os seus pensamentos e que a dureza da sua cerviz e dos seus malvados corações diziam dentro de si mesmo. E por que nós podemos ver dessa forma? Porque as suas ações, as suas palavras, as suas rebeldias para com o Deus vivo, que havia feito sinais, prodígios e maravilhas, qual nunca se havia visto ou ouvido desde o princípio da criação da face da terra e do homem sobre a face da terra. Então, o Espírito Santo está ligando o povo daquela geração ao povo da geração dos dias atuais. E o Senhor não está falando propriamente com os que estão lá fora, perdidos na sua própria impiedade, nos seus próprios maus caminhos. O Senhor está falando com uma geração de pessoas que se dizem crentes, mas que não vivem
para o Deus que dizem ser o seu Deus, que dizem ser o seu Senhor, que dizem ser o seu Salvador, estão dentro das congregações, inclusive os próprios líderes são os piores endemoniados dentro da igreja, porque não estão dirigindo, não estão conduzindo, não estão aplicando as verdades, as vertentes de santidade às igrejas atuais, e na sua grande maioria apostataram da fé e estão vivendo para Satanás e não para Deus, estão vivendo e alimentando o diabo e não Yeshua HaMashiach, estão em desobediência para com a direção do Espírito Santo, vivendo os seus deleites, as suas iniquidades, as suas injustiças, as suas concupiscências, que são os seus desejos ilícitos, inflamados pela paixão e o vinho do inferno, embriagados no veneno da serpente, chamado vinho desta era, deste século. E não podem, porque os seus corações estão endurecidos, porque senão o Espírito Santo dizia: se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provação no deserto, no dia da tentação. Onde os vossos pais me tentaram, me provocaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração. Observe que o Senhor não falou de forma no plural aqui. Ele não falou generalizando todo mundo, todas as pessoas. Ele disse: estes, Hebreus 3:10, estes sempre erram, plural, em seu coração, singular. Quer dizer, ele está dizendo que estes sempre erram, plural, juntou todos os errantes, os desobedientes, os infiéis, os rebeldes, que conhecem as suas palavras, mas não se submetem ao seu conserto, para viver longe do pecado, longe da injustiça, longe da rebeldia e da desobediência, sendo rebeldes, sendo injustos, sendo ímpios e iníquos diante do seu Criador, com as suas ações, com os seus pensamentos e com a dureza dos seus corações, enterrados numa vida pecaminosa, fétida e errante, segundo os seus corações. Então ele fala de todo um povo e coloca a individualidade do seu coração, dando a cada um a sua própria responsabilidade de desobediência, transgressões e dureza de coração, provocando o próprio Deus com as suas ações, com as suas atitudes, com os seus pecados, sem se converter de fato, de verdade e de todo o seu coração ao seu Criador, servindo com uma alma pura, limpa, branqueada no sangue do seu Santo Filho. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Observe, e não conheceram os meus caminhos. Que caminho? Primeiro, o caminho do arrependimento. O caminho do arrependimento leva ao caminho do perdão. O caminho do perdão leva ao caminho da justiça, pois somos justificados por Deus na pessoa viva, santa, reta, puro e que é fiel e justo em toda a sua maneira de falar, de viver, e provou sobre a face da terra que ele vivia uma vida digna e sem pecado, que é o seu Filho Yeshua HaMashiach, o nosso Cristo. O arrependimento leva ao caminho do perdão, o caminho do perdão leva ao caminho da
justiça, porque somos justificados em Cristo para Deus. Porque Yeshua HaMashiach, Cristo, é o mediador, é a ponte, é o elo, é a ligação, é o sumo sacerdote entre os pecadores e o seu Criador, entre as criaturas e o seu Criador, para que haja o perdão pelo arrependimento da sua vã maneira de viver sobre a face da terra, aprisionado em seus pecados. Essa justiça te leva a ser justificados em Cristo, porque está escrito que ninguém vem ao Pai, ninguém vem ao Criador, ninguém vem à salvação senão, aleluia, ninguém vem a Deus senão pela salvação que é Cristo. Então passa-se por Cristo e Cristo nos justifica diante de Deus pelo arrependimento. Então os caminhos do Senhor é a verdade, porque está escrito em João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por quê? Porque a verdade é viva. Essa verdade são as palavras, são as escritas do Pai, do Filho, do Espírito Santo, que inspirou toda a Escritura. Então essa palavra é viva. E ao ouvir essa palavra, ao ler essa palavra causa arrependimento dentro daqueles que dantes se arrependem e se arrependeram e não aceitam viver contrária à vontade de Deus, aprisionada nos seus pecados. Já é diferente para os rebeldes, porque quando os rebeldes aprendem, ouvem essa palavra, eles a rejeitam, eles a desprezam, acham muito pesada para viver sobre a face da terra. E a desculpa que os maiores pecadores e rebeldes que estão dentro das congregações diz é que ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito, quando na verdade, se temos o perfeito dentro de nós imperfeito, esse perfeito nos torna perfeito não pelos nossos méritos, mas pelo seu próprio mérito de habitar em nossas casas espirituais, que são os nossos corpos, os nossos tabernáculos humanos. E esse perfeito nos torna perfeito, mesmo com falhas. Porque somos seres humanos e seres humanos são falíveis, seres humanos são fracos, são passageiros. Então ter falhas não significa ser imperfeito, mas ser imperfeito significa ausência do perfeito dentro de si para os tornar perfeito. Então quem se acha imperfeito realmente de fato é, porque não tem a perfeição dentro de si para te aperfeiçoar para Deus, porque está escrito que Deus disse a Abraão: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Será se Deus ia pedir a Abraão uma perfeição que Abraão não pudesse galgar, que não pudesse realizar, e ele não poderia ser diante do seu Criador? Não, quando Deus disse a Abraão, anda na minha presença e ser perfeito, ele está dizendo, eu sou capaz de fazer o que homem nenhum, nem a sua própria ação de santidade diante da minha presença, diante da minha face, pode lhe conceder, pode lhe realizar. Porque o homem só, sem a presença, ele não tem méritos de perfeição, porque ele já foi imperfeito pelo pecado. Então a presença do nosso Criador, por nosso Senhor Yeshua HaMashiach, Cristo, seu Filho, nos torna perfeitos para Deus, porque quando Deus olha para nós, para dentro de nós, Ele não olha os nossos méritos, mas Ele olha os méritos, a perfeição e o valor que o seu Filho tem dentro de cada um de nós, nos justificando dos nossos maus caminhos e dos nossos pecados, que outrora estávamos mortos por sermos escravos do pecado. Então ele nos justifica pelo sangue de Cristo, que nos purifica, que nos limpa e que arranca de sobre nós, trazendo um branco e nos alvejando de maneira perfeita ao nosso Criador.
Então Deus lembra-se que Cristo é o nosso sumo sacerdote, que ofereceu a si mesmo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que foi o seu culto racional. Então Yeshua é o perfeito dentro dos imperfeitos, tornando os imperfeitos perfeitos para Deus, mesmo sem méritos próprios. Então não justifica, uma vez que conhecendo a Deus e a sua palavra, continuar, permanecer escravos do pecado e debaixo da ira de Deus, porque está escrito que os que permanecem no pecado estão debaixo da ira de Deus. Os que foram justificados pela fé e têm a presença de Cristo dentro de si, são justificados e livres da ira futura, que é a condenação eterna para o lago de fogo, que arde com enxofre e que de eternidade a eternidade, tanto os anjos caídos como os rebeldes e desobedientes e infiéis padecerão eterna perdição. E onde está escrito isso? Aos Hebreus capítulo 3 e versículo 11. Assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso. É claro que aqui está apontando para os rebeldes que caíram, que morreram no deserto por 40 anos e não puderam entrar na terra de Canaã. Não puderam viver dentro de Canaã, não puderam comer, apreciar do leite, do mel e das maravilhas que aquela terra produziu, iria produzir e que Deus havia prometido ao seu povo. Então, aquele povo é símbolo dos povos de hoje, que mesmo conhecendo a Deus, o seu poder, a sua glória, as suas maravilhas e vendo os seus sinais, não se arrependeram dos seus pecados e estão dentro das igrejas, dentro das congregações, dentro dos templos, mortos em seus pecados, escravos em suas más ações, em suas condutas, em seus pensamentos, presos pela vaidade mundana desta era, dizendo servir a Deus, mas estão mortos em si mesmos. Vivos para o mundo, porém mortos para o seu Criador. Já aqueles que estão em obediência para com Deus, negando a sua própria vontade para servir a Deus, estão mortos para o mundo, estão crucificados com Cristo e mortos para o mundo, vivos para Deus, mortos para o mundo, para os seus pecados, para os seus erros, para as suas injustiças, para as suas corrupções, para as suas contaminações mundanas e vaidades. Mas os que estão vivos para o mundo estão mortos para o seu Criador, vivendo debaixo da ira de Deus por sua rebeldia em conhecer a Deus e tornar a verdade de Deus em mentira por causa dos seus pecados, erros e má conduta, que não se converte, não se conserta e coloca o erro nas pessoas, enquanto o erro está dentro deles e elas, que não querem compromisso com a verdade e preferem viver mortos em seus pecados, vivendo sob uma vida de mentira. Glória a Deus, glória ao Senhor, louvado seja o nosso Criador. Assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso. Porém, para os que são santos e estão resistindo firmes ao pecado, ao engano, ao erro, às mentiras que Satanás nesse mundo lança aos olhos e às vontades daqueles que são apaixonados pelo mundo, o Senhor diz: vede, irmãos, verso 12, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias,
durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até ao fim. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar, para se afastar, para se desvincular, para se desapegar do Deus vivo. Coração mau e infiel é o que as pessoas estão vivendo hoje dentro das congregações. Um coração mau, um coração infiel, mesmo conhecendo a Deus, prefere viver debaixo do jugo dos seus próprios sentimentos, emoções, enganos, pecados, mentiras, corrupções, depravações, realizando e satisfazendo seus desejos ilícitos e impuros, dizendo que Deus está com ele, está com ela, quando na verdade eles têm um coração mau e infiel e estão afastados, apartados do Deus vivo. Então Deus está mandando nós exortarmos uns aos outros todos os dias, verso 13. Durante o tempo que se chama hoje. E o que é que hoje o Senhor está requerendo de cada pessoa? O arrependimento. Deus está querendo que as pessoas se afastem dos seus erros, dos seus pecados, de um coração mau e infiel e se apegue a Ele de novo, para ter um coração bom e fiel diante do seu Criador, para não ficar de fora do repouso do Senhor, que é o reino celestial, o reino de Deus, como aquele povo ficou de fora da cidade de Canaã. Caminharam tanto, padeceram tanto, sofreram tanto e não puderam participar do repouso terreno. Então, essa figura e essa vertente, esses fatos aconteceram no tempo de Moisés, servo do Senhor, e eles estão acontecendo nos dias de hoje. Só que o povo não está ficando de fora de Canaã, que hoje é Israel, Jerusalém. O povo está ficando de fora da nova Jerusalém celestial, que é a cidade e o repouso prometido por Deus na pessoa de nosso Senhor Yeshua HaMashiach, aliás, desde o princípio da fundação do mundo. Por quê? Porque nos tornamos participantes de Cristo. Por que nos tornamos participantes de Cristo? Porque fomos justificados pela fé no seu Filho. E o sangue de Cristo, como Cordeiro Santo, Imaculado e Fiel, nos purificou dos nossos muitos pecados e transformou os nossos corações duros, mau e infiéis em coração bom, lavado e remido no seu sangue, transformado pela renovação do nosso entendimento, na força, na graça e na unção do Espírito Santo, que convence, que desperta, que acorda o homem do pecado para a justiça e livra do juízo eterno. Porque Ele é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, segundo a vontade de Deus. Então, se estamos em Cristo, fazemos parte da nova e eterna aliança no seu sangue. Não há mais outra porta. Está escrito que, Evangelho de João, capítulo 10, verso 9, e Yeshua, Cristo, disse: eu sou a porta, e aquele que entrar por mim salvar-se-á.
entrará, sairá e achará pastagem. Essa pastagem é o alimento das ovelhas. E nós, como ovelhas, nos alimentamos da palavra de Deus. Nos alimentamos, as guardamos em nossos corações e as praticamos em obediência, para isso nos ser imputado como justiça pela graça e pela fé, na nossa crença naquilo que o nosso Criador em Yeshua nos fala, nos alerta, nos orienta e nos ensina para a nossa boa conduta de sobre a face da terra. Oh, glória a Deus! Versículo 15 exorta de novo: enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, a voz de quem? Do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações como na provação. Não endureçais os vossos corações como na provação, porque havendo alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas com quem se indignou por 40 anos, não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E em quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Então a desobediência vem pela incredulidade, pela falta de credibilidade, de crença naquilo que Deus falou, naquilo que Deus ensinou, naquilo que Deus orientou. Ande pelo meu caminho, ande na minha presença e ser perfeito. Mas a incredulidade trouxe rebeldia, rebeldia trouxe afastamento da presença de Deus, e por incredulidade caíram no deserto e não puderam entrar na terra de Canaã. De que lado você está neste momento? De que lado, a quem você tem confiado o seu futuro? A quem você tem colocado no pecado que é passageiro, na injustiça, no erro, nas coisas errôneas deste mundo, na vaidade, no mundanismo? Tem desprezado por incredulidade a palavra de Deus para viver os seus prazeres, suas vontades, os seus erros, quanto é passageiro, e a palavra de Deus é eterna. A vida que Deus tem para você é eterna. Tudo que Deus promete é eterno, e tudo que está sobre a face da terra é transitório, é passageiro. Tudo passa. Está escrito pela boca do próprio Messias: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Arrependa neste momento. Arrependa-te dos teus pecados, dos maus caminhos. Arrependa-te para que você possa herdar a vida eterna e não ficar de fora da nova Jerusalém, da nova Canaã celestial. E se você aceita essa palavra e arrepende-se dos seus pecados e deseja uma vida nova diante do seu Criador, ore comigo. A oração de arrependimento e confissão. Diga: meu Deus, neste momento, eu ouvir a Tua palavra e me arrependo, Senhor, de todos os meus pecados. A partir de hoje, eu prometo, Senhor, andar em Teus caminhos, ouvindo a Tua voz e obedecendo a voz da Tua palavra. Ó meu Senhor, perdoa todos os meus muitos pecados. Justifica-me no Teu Santo Filho, que veio, que deu a sua vida por mim na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida
eterna. Escreve agora, meu Senhor, o meu nome aí no reino celestial, no santo e sagrado livro da vida, para o grande dia da vida eterna, eu morar eternamente no reino celestial com o Senhor. Amém e amém, e graças a Deus. Louvado seja Deus pela sua salvação. Amém? Digam comigo: a paz do Senhor, a paz do Senhor e a paz do Senhor. Amém. Pessoalmente, como eu e todos nós, ó Jesus, queria tanto te encontrar, pra só pedir o teu perdão pelo que sofreste em meu lugar. Como dói em mim, Senhor, imaginar tuas mãos pregadas, também a fronte sangrada pelos espinhos, quanta dor. Tocaria tuas cicatrizes, lágrimas de amor derramaria, e depois de pedir perdão, uma a uma eu beijaria. Como dói em mim pensar no teu lado transpassado, os teus pés também furados, quase posso ouvir o martelar. Tua sede insaciada, tua alma angustiada, gotas de sangue derramar e ainda perdoar. Tocaria tuas cicatrizes, lágrimas de amor derramaria, e depois de pedir perdão, uma a uma eu beijaria. Como pudeste, meu Jesus, suportar tamanho sofrimento, e então, já morrendo, do ladrão ainda se lembrar. Eu agora quero, Senhor, afagar tuas cicatrizes, modificar teu semblante triste, te amar pra te alegrar. Tocaria tuas cicatrizes, lágrimas de amor derramaria, e depois de pedir perdão,